E aí, crianças, vamos para a nossa aula de história, tá? Hoje, dia 6/8. Coloque aí na página 6, esta página que a tia está mostrando. Nosso assunto de história é qual é o seu endereço, né? Temos que ter um endereço de nossa moradia, tá? Na foto aí, vocês vão ver uma oca na aldeia Aiá, da etnia indígena Calampalo, em Querência, no Mato Grosso. Essa foto foi tirada em 2018, tá? Bom, esse é um tipo de moradia que não é comum da gente estar vendo, né? Onde nós moramos, no nosso bairro. Por quê? Porque é uma moradia indígena, tá? Então, ela é bem diferente da nossa. E pouca gente já viu uma moradia dessas, né? Porque para a gente ver, a gente tem que ir na aldeia, ter esse acesso para isso, tá? Então, olha aí as questões. Se você já viu uma casa como essa, né? Por exemplo, a tia Neide eu nunca vi. Eu nunca fui numa aldeia, tenho muita vontade de ir, mas nunca fui, então eu nunca vi, tá? Talvez alguém aí possa já ter ido e já ter visto uma casa dessa, tá? Tá perguntando se ela se parece com a sua, né? Então, vocês vejam os materiais, se são iguais, como são bem diferentes da nossa, né? Então, vocês vão ver o material que é usado, quais são as semelhanças, quais são as diferenças, tá bom? Olha o tamanho dela, gente, porque ela abriga muitas famílias indígenas, muita gente fica dentro da mesma oca, tá? Então, olha só, como você acha que ela é por dentro? Uma casa de indígena, uma oca, ela é bem diferente da nossa, não só na questão de materiais, na localidade onde ela fica, mas também como ela é por dentro, tá? Ela não tem repartições, que nós chamamos de cômodos, né? Quarto, na nossa casa nós temos quarto, sala, cozinha, banheiro, e ela não. Não tem cômodos dentro. É só mesmo a oca e as famílias ficam lá dentro, tá? Então, não tem divisórias. Passem para a página 7. Vamos ler agora um poema. Estamos trabalhando também poemas em língua portuguesa, né? Lembra, então, que nós estamos trabalhando as estruturas, como são as características, na verdade, de um poema, né? Que ele pode ter. Tem poemas que tem rimas, tem poemas que tem repetições de palavras, estrofes e versos. Então, olha só, como nós estamos, então, trabalhando sobre qual é o seu endereço, e o endereço é a nossa residência, esse poema aí fala da casa, tá? Que é de Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque a casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. A palavra esmero, ela está pintadinha, tá? Então, tem aí o significado dela. Esmero quer dizer a mesma coisa que cuidado, dedicação. Então, ela era feita com muito cuidado. Ou ela era feita com muita dedicação, tá? Então, esmero quer dizer isso. Bom, essa casa está dizendo que ela é uma casa engraçada e ela não tem também o que temos na nossa casa. Essa casa do Vinícius de Moraes, ela não tem teto, tá? Ela não tem chão, ela não tem parede, então ela é bem diferente da nossa. O endereço dela é a Rua dos Bobos, tá? E o número é o 0. Por que será que essa casa do poema é tão engraçada, né? Por causa dessas características que traz aí. Ela é uma casa que não tem nada, né? E na nossa casa costuma ter. Tem que ter tudo isso. Tem teto, tem parede, tem chão.
Vocês vão pegar o lápis de cor azul, tá? E vão circular aí 3 coisas que não tinha nessa casa. 3 coisas que não tem nessa casa. E isso, não tem teto, a tia acabou de falar. Então, procure a palavrinha teto e circule de azul. Chão e parede. Procure essas 3 palavrinhas aí, vai passando o dedinho, como a tia já ensinou. Procure teto. Quando você achar teto, circule de azul. Continua chão. Quando você achar chão, circule de azul. Continua procurando parede. Circule também de azul. Fez isso, pega o seu lápis de cor vermelho. Pinte o nome da rua em que essa casa fica. Como é o nome da rua dessa casa? Qual é o endereço dela? É a rua do quê? Ah, isso mesmo, Rua dos Bobos. Então, quando você achar a Rua dos Bobos, tá bem embaixo dessa palavrinha esmero, que tá pintadinha aí, tá? Você vai, ó, então, pintar Rua dos Bobos de vermelho. Podem passar para a página 8. Moradias, tá? As construções em que as pessoas moram chama-se moradias, né? Nossas casas são chamadas de moradias. Há muitas moradias diferentes no mundo. Elas vão variar de acordo com a cultura de cada um, de acordo com o clima, de acordo com a condição financeira ou estilo de vida de algumas pessoas. Olha a do índio, né? Bem diferente da nossa. Por quê? Porque a cultura do índio é diferente da nossa. A cultura dele diz que as casas são feitas numa aldeia, tá? Usam-se palhas, moram várias famílias na mesma casa. Então, bem diferente da nossa. Tem também aquelas casas que são feitas lá no local bem frio, né? Iglu. Então, elas são umas casinhas que elas são para proteger do frio, tá? E aí, tem também as casas que são feitas em locais mais pobres, locais que alagam, que tem enchente, que é menos favorecido por causa da questão financeira. Tem gente que não tem condição de construir uma casa de tijolos, então ela usa madeira, ela usa barro, tá? Isso é por causa da condição financeira deles, tá certo? Veja aí então algumas fotos. A primeira, olha só, é uma moradia ribeirinha. Olha, gente, no rio que fica, tá? Em Almeririm, no Pará. Feita aí, ó, de madeira. Essas pessoas, para saírem daí, o meio de transporte dela, olha, é a canoa, já tá bem aí a canoa. A maioria deles sobrevivem, sua condição financeira, vivem da pesca, tá? Então, para eles ir para a escola, eles têm sempre que estar pegando a canoa para estar indo para os locais que eles necessitam. A segunda foto já são edifícios, prédios, né? Então, essas pessoas aí, olha, financeiramente, eles têm mais dinheiro, eles vivem num local mais acessível, têm melhores transportes, têm melhores condições de vida. Do ladinho tem uma moradia, tá? Indígena também, em Floresta, no Pernambuco. Já olha, uma casinha já de barro, eles já usaram o barro para construir. Debaixo tem uma moradia da comunidade, tá? No Jardim Marieta, no Paraná. E a última, temos aí uma fachada de moradia no centro da cidade de Piracicaba, em São Paulo, tá? Então, cada uma de um jeito, olha, não tem nenhuma casa igual a outra. Então, tudo depende. Você tem a sua casa, seus pais têm a casa de vocês de acordo com as condições deles, né? Se eles têm condições de ter uma casa construída, eles constroem. Se eles têm condições de ter uma casa de andares, eles fazem. Então, tudo vai de acordo com a condição financeira de cada pessoa, do seu lugar, do seu clima. Você conhece moradia como essas? Quais são aí as que vocês conhecem, que vocês já viram, né?
A tia Neide já viu os edifícios, eu já vi a de barro, eu já vi a de madeira e eu já vi a última aí que tem uma fachada, tá? Então, vocês vão ver aí quais são as que vocês já viram. Eu só ainda não vi a ribeirinha. Essa aqui fica no rio, tá? Na beiradas do rio ou no meio aí como essa daí está. Então, essa daí eu nunca vi. E vocês já viram quais, tá? Os lugares em que essas casas foram construídas são iguais. Acabei de falar sobre isso, né? Cada uma aí, ó, tá numa localidade diferente, tá? Vocês vão, então, circular a imagem da moradia que mais parece com a sua casa. Qual é aí a que mais parece com a sua casa? Eu circularia a última fachada de moradia. Ela é a que mais parece com a minha casa, tá? Circule, então, aí a de vocês. Fez isso, pode ir para a página 9. Nesse espaço aí, você vai agora desenhar a sua casa, tá? Depois mostre aos colegas um pouco sobre ela. Como quem está recebendo essa tarefinha não está com os colegas, não vai poder fazer isso. Então, você vai desenhar a sua casa. Lembra da cor da sua casa. Lembra se ela tem muros, se ela tem árvores próxima, tá? Então, desenhe a sua casa direitinho e pinte. Vamos para a página 10. Na página 10, gotinhas de saber. Como você sabe o que é uma oca? Acabei de falar, gente. Oca é a casa de quem? Isso, dos índios, tá? Então, olha só, o texto diz o seguinte: as ocas são construções coletiva porque moram várias pessoas dentro, várias famílias, onde vivem as famílias indígenas. Elas protegem a comunidade do frio, da chuva e dão abrigo para o descanso. Há ocas que servem para rituais religiosos. Nem todas as ocas são construídas com o mesmo material. Nós vimos lá na página anterior 2 tipos, né? De palha e de barro, tá? Ou possui o mesmo formato. Uma pode ser redondinha, a outra mais comprida, outras podem parecer uma casa normal. Essas condições são determinadas pelo clima da região e pelos materiais disponíveis na área da aldeia e também pelos costumes de cada comunidade. Nem todos os indígenas vivem em ocas. Há aldeias com casas de tijolos também. E há também indígenas que vivem em pequenos vilarejos ou áreas urbanas, fora da aldeia. Tá aí nas fotos, tá? A primeira foto, olha, tá aí mostrando o formato das ocas, o material utilizado em cada uma. Vamos para a página 11. Na página 11, vamos ver também a moradia dos animais. Os animais também têm as suas casas, tá? Muitos animais constroem suas próprias casas na natureza. Essas moradias servem para protegê-los da mudança de temperatura, abrigar os ovos ou filhotes e armazenar também comidinhas. Veja alguns exemplos. Tá aí, ó, tá? A abelha aí fazendo a sua colmeia. Do ladinho, o passarinho com seu ninho serve para abrigar os seus filhotes e também colocar os seus ovos, tá? Depois um formigueiro, olha só, eles fazem um buraco, né? Constrói aí, fazem um buraquinho e vão carregando a comidinha para dentro do seu buraco. E o tatu, o último. Pegue um lápis de cor vermelho e circule o ninho do passarinho. De vermelho, circula o ninho do passarinho. Depois de verde, a colmeia, tá? Que é a casinha das abelhas. De verde. Também para circular. E de azul, você vai fazer um X no formigueiro. Moradia das formigas. Isso mesmo. A questão número 4, essa bem embaixo, tem os quadrinhos laranja. Vocês vão, ó,
completar. Qual é o nome da casa do tatu? Como é o nome da casa do tatu? Já tem o T e o C. O nome da casa do tatu se chama Toca. Então, completem, tá? Fez isso, vamos para a página 12. Onde você mora? Maria vai comemorar o aniversário em casa no sábado. Ela resolveu convidar os colegas da turma, mas nem todos sabem onde ela mora. Será que eles vão conseguir chegar até a festinha? Vamos ajudar então, tá? Ajude então os colegas de Maria a chegar à festa, tá? Começa, olha, do menininho que tá na frente, e aí vocês vão passando pela farmácia, pelas duas casinhas, pela escola, tá? Em frente ao prédio, em frente à padaria e chegou na aniversariante, na casinha dela, tá bom? Vocês podem fazer isso. Tia, eu posso pintar o caminho? Pode. Tia, eu posso fazer com lápis de escrever? Também pode, tá? Página 13. Não esqueçam de colocar a data em todas as páginas. Ao convidar alguém para visitar a nossa casa, precisamos dizer aonde moramos, né? Precisamos falar o endereço. Endereço é o local aonde a nossa casa fica. Ele é geralmente composto do nome da rua, número da casa, bairro e cidade, né? Aqui depende da localidade que a gente mora, né? Quem mora na Nova Marabá, os endereços são chamados de folhas, né? Olha, a tia Neide mora na folha 28. Então, cada um mora em uma folha. Quem mora em outros bairros, como a Cidade Nova, lá o endereço já é o nome da rua. Eu já morei lá na Cidade Nova e a rua que eu morava se chamava Cérvulo Brito, tá? Então, depende do local onde a gente mora, aí tem o nome da rua. Veja então agora a cena a seguir e ajude a Maria a encontrar as informações de seu endereço. Olha a Maria aí na porta, gente. E ela tá com dúvidas, ó. Não sabe achar aí a informação do seu endereço. Vamos ajudá-la. De que maneira? Pegue um lápis de cor verde e circule o nome da rua de Maria. Tá nessa plaquinha azul, tá? Rua das Rosas, circule de verde, só o nome da rua. Essas letrinhas maiores, as bem pequenininhas não, tá bom? Pegue agora o vermelho e circule o número da casa da Maria. Qual é o número que tá aí na frente? Isso, 10. Então, circule de vermelho, tá bom? Muito bem, então assim você conseguiu. Agora a Maria já sabe que ela mora na Rua das Rosas e a casa dela é o número 10, tá? Meus amores, a atividade de casa, vocês vão fazer um teste, tá? Que está no livro de português. Ele é bem simples de fazer. Então, vocês vão fazer na página Para Casa Português, na página 22 e 23, tá bom? Um testezinho bem simples, dá para vocês fazerem sozinhos, tá? Beijos!